Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Petterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, bom dia. Estamos começando mais um programa Conexão aqui na sua 107.1, a Rádio da Família. Sejam todos bem-vindos. Bom dia você que está em casa preparando o seu almoço ou você que está no seu expediente de trabalho. Bom dia você também que está no seu veículo percorrendo a BR-262 ou as diversas rodovias que cortam a nossa Venda Nova do Imigrante e toda a região serrana. Sejam todos vocês bem-vindos e também não posso esquecer aos nossos ouvintes da nossa rádio online. O tema do programa Conexão de hoje é o agroturismo em Venda Nova do Imigrante. Venda Nova é oficialmente a capital nacional do agroturismo. Esse título foi sancionado pelo presidente da República e é fruto de um projeto de lei do deputado federal Ivair de Mello. Venda Nova começou a desenvolver o agroturismo lá em 1987, quando a atividade nem tinha nome no Brasil. As famílias que quase que exclusivamente dedicavam-se à agricultura desenvolveram outras alternativas de renda, valorizando suas tradições, suas receitas e o acolhimento, além da sua própria história. Para recordar como foi o início disso tudo e o desenvolvimento do agroturismo, nós recebemos aqui na Rádio FMZ Albertina Zandonati Carnielli e Leandro Carnielli, que são empreendedores do agroturismo e tiveram um importante papel no desenvolvimento dessa atividade. Sejam então bem-vindos. Leandro, buongiorno. Buongiorno, sim, vai bem, nós estamos aqui para falar um pouco da capital nacional do agroturismo, né? Albertina, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Désio, muito obrigada. Antes então de nós iniciarmos nossa conversa, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Você está ouvindo Conexão. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje vamos falar sobre o agroturismo de Venda Nova. Para falar sobre isso, os nossos convidados são Albertina Zandonati Carnielli e Leandro Carnielli, empreendedores do agroturismo. Leandro, nós estamos aí agora com esse título nacional, mas ele é fruto, de muitos anos, de décadas de trabalho. E vocês estiveram presentes lá no início, onde tudo começou. Como foi esse início do agroturismo aqui em Venda Nova? É muito bom, né? No início, lá em 87, na nossa família, tinha um Pedro formando em agronomia e nós queríamos sair da monocultura do café. Essa era porque estava estudando e a gente, família grande, o que nós vamos fazer? Nós vamos viver de café, que um dia tem um preço, outro dia tem outro. O que a gente pode fazer? Nessa conversa, olha, nós vamos começar pelos animais de leite que a gente não tinha, que era só animal para carne praticamente, para sobrevivência. E aí a gente monta um projeto, na verdade a gente fala que não começa com nada, mas começamos sim com um projeto. Olha, não vamos produzir leite então, porque essas duas vaquinhas lá no passado, na nossa história, salvaram a família que veio da Itália, né? Que tinha o leite, tinha a carne, né, assim? E dentro dessa proposta fomos buscar alguns animais de melhor linhagem para leite. Esses animais chegam aqui e nós começamos a tratar melhor, porque o animal só subia morro aqui, né? E o que você vai fazer com esse leite? Aí nós começamos a fazer o queijo que a minha avó sabia fazer. A dificuldade naquele momento foi que aquele queijo não conseguia ter uma qualidade que a gente queria, porque nós não tínhamos nada de ciência, de tecnologia, né? E, bom, ainda lembro que falei, Pedro, meu irmão, vamos caçar um lugar que sabe fazer queijo, porque nós não estamos conseguindo vencer, que a gente quer fazer uma coisa melhor. Ele, formado, né? Aí fomos parar no Cândido Toste, em Juiz de Fora, onde que a gente viu algumas coisas interessantes, assim, para aquele beabá.
né? Ou, resumindo, para se ter um bom queijo, tinha que ter higiene. Interessante isso, Edésio, que na época, com esse queijo diferenciado, e as vacas a gente precisou comprar a ordenha mecânica, né, para poder tirar o leite, porque realmente era muito cansativo, e despertou o interesse e a curiosidade primeiro dos nossos vizinhos. No Carnielli tem ordenha mecânica, mas vamos lá para vermos isso. E assim começaram a vir. E chegando na propriedade, não, mas eu vou levar um queijo. E levava o queijo. E daí a gente, não podemos ficar só no queijo. E os filhos que vinham de Vitória nos finais de semana passavam lá para adquirir esse queijo também. E aí o seu Domingos Carnielli, acho que teve uma visão diferenciada, e como ele gostava muito de torrar café, e ele fazia essa torra, ele começou, ele torrando café, as pessoas sentiam aquele cheirinho do café torrando. Mas me arruma um quilinho desse pó. E assim ele começou, e ali ele estava no moinho também, moendo o milho para o fubá, né? E então começou primeiro com os vizinhos, depois com os filhos de Venda Nova que iam para Vitória. E esse início então surgiu dessa maneira. Nós não sabíamos que isso era agroturismo. Quando que chegava o primeiro turista, o vizinho, né? Tá bem claro. Aí quando esse vizinho via uma vaca que dava 10 litros, ele quase desmaiava, porque nunca viu. Aí ele ia contar para outro. Mas mais importante nesse passo a passo aí, foi que a pessoa chegava lá, queria ver o animal, né? Mas era 2 turistas, assim. E nós nem sabia que era turista, né? Aí o que ele queria, depois ele provava esse queijo, eu achava fantástico, que nunca tinha provado. Mas o mais interessante, ele falava assim, mas eu queria comprar outra coisa. E aí, não tem nada para vender outra coisa, não, né? Porque nós éramos só produtores, né, de café. E nessa, né, Leandro, nessa outra coisa, como se oferecia o café, porque todo mundo que chegava se oferecia, estava lá a garrafa de café, um biscoitinho que Dona Enedina fazia, o pãozinho. Então, por que não produzir em uma escala maior esse pão, esse biscoito, esse doce de leite? Então foi aí também que surgiu esse interesse em estar começando a produzir em maior escala para atender o visitante. E a degustação surgiu aí, porque primeiro parecia que era uma educação das nossas famílias oferecer o café. Então acho que a degustação também, né, Leandro? Mas a parte que eu acho mais importante aí, porque nós só podemos crescer em comunidade, não é assim? E crescer em grupo. Foi que nesse momento a gente, olha, mas eu queria um biscoito, eu queria o Socorro, mais ou menos assim. Aí nós começamos a sair, aí lembro-se bem muito desse início, né? O Luiz Perim, que é no Alpes Hotel, que foi o primeiro hotel a abrir a ideia de levar o turista à propriedade. Esse foi o passo fundamental, né? Aí entra Tamansur, né, da Rede Gazeta, na época, né, do Jornal do Campo. A Josefa também estava nesse passo ali, que é uma alemã, né? E eu estava sempre presente junto disso. E nós passávamos, às vezes, 3, 4 horas, Mansur, Luiz, eu, comentando como que era ser um turista. A gente recebia um e ficava correndo atrás para saber o que fazer para aquele. Então, aí nasce o espírito associativista para que a gente, olha, eu sozinho não vou fazer nada. Então fomos buscar, eu lembro da tia Cila com aquele biscoito dela, foi fantástico, né? O jeito dela receber, aí a tia Cacilda, né? E o Ronald Mansur, né, que é o diretor do Jornal do Campo, na época, ele, ao vir fazer uma gravação em Venda Nova, quando ele chega na família, ele percebeu esse movimento. Como ele já tinha o conhecimento de que na Itália havia o agriturismo, uma coisa muito parecida, então ele conversa junto, ele tinha se hospedado no Alpes Hotel, que ainda não tinha inaugurado, ele conversa com o Luiz, com o Leandro, lá com a família Carnielli, e ele propõe então
essa prática de estar recebendo o visitante, né, mostrar a propriedade, fornecer os produtos que são produzidos ali, aqueles produtos que têm uma história, uma origem, né? Então foi nessa época que começou o pensar e o planejar do agroturismo. Daí vem as viagens, né, Leandro, para a Itália. Aí, em 92, na verdade, tinham passado já praticamente 5 anos. A gente tinha já descoberto que em Lages tinha o turismo rural, que foi praticamente da mesma data, com uma diferença de um para o outro um pouco. E Mansur, mais Adelso Salvador e mais umas pessoas, eles foram à Itália, porque eles tinham ligação com as escolas família. Chega lá, viram que era agriturismo. Quando ele voltou na felicidade. Isso é agriturismo, isso ganha dinheiro com isso lá. Bom, já melhorou o papo. Então começa-se, em 93, trouxemos o presidente do agroturismo da região do Vêneto, Roberto Tessari. Não sei nem como nós fizemos isso, mas trouxemos. Esse cara faz uma palestra aqui em Venda Nova, tudo que ele falou, nós já estamos fazendo isso. Então nós estamos no rumo. Aí cria-se a Associação de Agroturismo de Venda Nova, né? De Venda Nova, de 7 municípios. Todo mundo botou o nome, os municípios nem sabia para que era, mas colocaram. E veja que interessante, os representantes do Vêneto vêm para encontrar os descendentes dos imigrantes vênetos que vieram há mais de 100 anos atrás e agora para desenvolver essa atividade. Não é fantástico isso? Muito fantástico, e é essa valorização daquilo que o italiano trouxe da região do Vêneto, que cultivou aqui, e agora ele tem a oportunidade de mostrar isso para o visitante e, em cima disso, ter a sua fonte de renda e manutenção da família e sobrevivência. Eu não esqueço, nós estamos falando de história, né? Eu fui convidado para fazer uma primeira palestra em Brasília, em 96, né? Sobre esse movimento do agroturismo que já estava despertando para o Brasil. Eu falei, Mansur, mas o que eu falo? Ele falou assim, daquilo que você faz. Eu falei, então é fácil. Né? Aí juntei aí já nesse momento, em 93, o Sebrae já estava, através de Vera Perim, uma grande professora, a maior do Brasil nessa área, está já aposentada. Ela foi lá e me organizou. Falei, Vera, mas olha, para eu falar, eu quero que você me organize a minha palestra. Aí a transparência preto e branco ainda, né? Depois essas missões de Brasília vieram várias vezes aqui. Interessante, né? Aquele começar e ter uma pessoa com a visão para acompanhar. Vários, né? Já citamos vários aqui, como que isso foi importante, né? Certo, Leandro, nós vamos dar uma pausa agora na nossa conversa, vamos para o intervalo e daqui a pouco estamos de volta com o programa Conexão. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e estamos conversando sobre o agroturismo de Venda Nova. Nossos convidados são Albertina Zandonati Carnielli e Leandro Carnielli. No bloco anterior, vocês me falaram de Ronald Mansur, que foi um jornalista que teve grande contribuição assim, para o desenvolvimento do agroturismo aqui na cidade, não foi isso? É o pai do agroturismo. Ele mora em Vila Velha. Ele era eleição de Cachoeiro. E ele, nossa, ele tinha uma identidade com isso. E ele vinha no início, quando aconteceram os primeiros desfiles das famílias italianas na festa da polenta, ele vinha e se vestia tipicamente, porque a ascendência dele acho que é Turquia, libanês, acho que é Líbano, enfim. E ele se vestia com aquele traje, participava, prestigiava. Foi muito interessante. E uma coisa, Désio, que foi muito importante no início, quando o Leandro fala do planejamento, esse grupo, né, que pensou no agroturismo, ele reuniu e estudou as possibilidades existentes em Venda Nova. Então, quem fazia doces e biscoitos nos casamentos, né,
Quem fazia arranjo. Sila Brioski. Quem fazia os enfeites, enfeitava a noiva, fazia aquela coroa de flores que eu usei no casamento. Então, bem Autué. Tem o Sokol. Quem que pode produzir isso em maior escala? Porque se fazia apenas 2 peças. Então, isso, o Lourenção, Dona Cacilda, né? Começou então, ela conta que até pegou um dinheiro emprestado para comprar mais carne. E quem faz costura na época, eu me lembro, aí citaram o nome de Marilza Pettini Perim, quem faz, enfim, bordados, né? E então houve esse estudo do que existe em Venda Nova e o que Venda Nova pode oferecer. Outro fator que possibilitou aí o desenvolvimento do agroturismo, eu acredito que foi o associativismo desses produtores que se organizaram para juntos estabelecer esse agroturismo. Acho que o desenvolvimento se deve também a essa associação, esse caráter associativista desse movimento, não é isso, Leandro? Esse foi porque ali entra um órgão que o Estado o Incapé foi muito forte nesse início, mas o que mais conseguiu fazer essa organização, citei o nome do Sebrae. O Sebrae, a especialidade dele é organizar esses segmentos, ver o que o mundo está, aquilo que acontece de novo, né, da ciência, da tecnologia. Se eu acredito piamente, né, e bom, claro, ainda mais hoje, o determinante foi a parte da tecnologia, da ciência, porque nós fomos ressuscitar nossas receitas, que nós acabamos de falar, né? Só que aquilo daí tinha que ter uma roupagem moderna, nova. Nós sabíamos fazer, não sabíamos vender, não sabia colocar. Nós queríamos vender 5 quilos de café torrado, não, mas a pessoa compra um pacotinho. Então, essa transformação em nós treinarmos esses estabelecimentos, como é receber pessoas, o que elas querem, vão entender o lado delas. Isso daí que foi fundamental, porque a grande dificuldade para nós, produtor, era que lá na propriedade nós não tinha tempo para receber essas pessoas, o nosso maior negócio. Não é? E junto com tudo isso, uma pessoa importantíssima aqui do Incapé se chama Rita Zanúncio. Rita Zanúncio, ela é economista e ela exerceu assim um papel relevante em todas as propriedades, em todas as famílias. O Leandro fala na roupagem do produto. A gente sabia muito bem fazer o biscoito, fazer o doce, fazer o pão, fazer o queijo da nossa maneira. Agora, dar aquela aparência bonita, aquela qualidade de fato que é o diferencial, foi Rita Zanúncio. Ela deu muitos cursos, principalmente para as mulheres. Daí o papel relevante da mulher no agroturismo, e eu quero sobressair isso, porque o saber fazer da mulher foi apresentado no agroturismo. Porque até então a mulher, e em 80, na década de 80, praticamente nós tínhamos a maioria de famílias italianas, e a mulher era aquela mulher da cozinha, da costura, da horta, do cuidado com a criação. E com o agroturismo, esse saber fazer dela foi apresentado ao visitante, foi apresentado ao turista. E foi aí que a mulher foi valorizada. E então eu digo que foi a partir de então que a mulher passou a ter o seu dinheirinho, porque até então quem administrava todo o dinheiro da família era o chefe, era o pai, o marido. A partir do agroturismo surgiu então a mulher, o saber fazer dela. Ela pôde comprar então o seu batom, a sua bolsa, né? E isso foi maravilhoso. E a atuação dela passou a ser praticamente 70%, 80% no agroturismo. O fazer, ele circundava em volta da mulher, porque ela produzia, ela praticamente vendia. E foi aí que então
os homens acharam isso muito interessante e passaram a colaborar, né? Inclusive no atendimento ao turista, até no ajudar a fazer, no ajudar a montar. E essa busca de tecnologia, né? Então veio muito contribuir e ajudar. E no associativismo foi interessante que nós falamos aqui de Venda Nova, mas logo lá de 93 a gente pegou 7 municípios. E hoje a gente trabalha com 10, para a gente só ver o salto que foi dado. Nós temos uma instância de governança, que é uma associação, Montanhas Capixaba, que trabalha os 10 municípios. Então, ninguém vai sozinho, um só em um lugar. Então, isso daí foi importantíssimo, porque hoje essa instância, ela vai chegar a nível federal, a nível qualquer coisa, porque você faz uma feira nós fizemos uma feira igual a Rural Tours, a 4ª edição, na verdade. Como fazer isso? Por causa da região, né? Então a gente aprendeu a ganhar juntos é mais fácil que sozinho, né? Então isso foi legal, esse despertar e a gente encontrar esse espaço que tá lá vago. Ainda o Brasil inteiro vem ver esse modelo. Como que é? Não, nós gostamos de ganhar junto. E esse ganhar junto é muito interessante e as pessoas que nos visitam, elas comentam muito isso. A indicação do produto do outro. Eu aqui no Carnielli não tem o queijo tal. Não, o nosso vizinho tem, né? No Busato você vai encontrar, depois no Briosque, na Pindobas. Então, a indicação dentro do associativismo é muito importante, porque eu não faço sozinho, eu não recebo um turista sozinho, ninguém vai sair do Rio de Janeiro, de Vitória, do Sul, para visitar uma propriedade. Ele vem porque ele vai ter oportunidade de visitar as diversas propriedades. Então, dentro da associação, né, e a nossa associação ela se chama Agrotour, então se indica todas as propriedades. Né? Você pode visitar flores, orquídeas, você pode fazer uma trilha, você pode fazer o Pesque e Pague, tem restaurantes, hotéis. Então isso é muito importante, essa indicação, né? E isso está muito presente aqui no nosso município. Isso daí é legal porque, pensando que é só propriedade, né? Nada. Hoje nós temos 3.000 camas em volta de nós aqui, já. Pousada, restaurante, então todos os segmentos. Você ter um hospital de referência igual de Venda Nova com 20 UTI é fundamental. Hoje tem 100 médicos, eu acho, atuando aqui em Venda Nova, dentista, todo aquilo que envolve o turismo, que quando nós saímos de casa, essa estrutura nasceu, já está enorme, né? Então isso é fundamental, porque não é um segmento que atuou só lá no meio rural, dos produtos, naquela questão. Nós estamos tendo oportunidade em todos os segmentos. Isso daí chegou muito mais rápido do que nós pensávamos, né? E falando em chegar rápido também, a gente chega num ponto em que o trabalho nas propriedades, nos empreendimentos, já não está somente com os seus fundadores, né? 30 anos se passaram, né? As crianças cresceram, foram estudar fora e olha só, o agroturismo trouxe elas de volta. Eu posso dizer isso? Que o agroturismo trouxe essa geração de volta? Claro, perfeitamente, porque gerou oportunidade. Então, essa é a Rural Tours aqui. Eu acho que eu fiquei 4 dias falando sobre essas questões do projeto, né? Era uma dúvida danada, eu tinha que responder muitas vezes o jornalista que o seu filho vai fazer isso. Falei, olha, eu acho que essa pergunta está meio fora do lugar, faça a pergunta para ele, porque o que ele vê, o que ele vê de interesse para ele estar aqui, qual a oportunidade. Então a gente observa que, primeiro, responder essa pergunta, que eles conseguiram ficar por aqui. Todas as propriedades hoje estão com os filhos. Isso é uma alegria para a gente, né? A continuidade. Mas o que faz com que eles estejam aqui, primeiro, o aspecto cultural. Eu vou bater nisso porque a cultura faz parte da qualidade de vida de uma pessoa.
E a gente vê que eles trocam hoje, esses novos, a qualidade de vida pelo salário, né? Não é mais obrigatório ter um salário, pensa na qualidade de vida. Quando que eu coloco essa questão, aí entra todas as questões de ciência, de tecnologia, do marketing digital, das questões sociais, ambientais, econômicas, porque isso daí é deles hoje, é novo. Aí o que nossas famílias estão fazendo para que receba esses filhos de volta? Está tendo abertura, né? O que ele chega aqui, ele recebe da minha propriedade, dos pais, essa transição, né? Porque tem muita gente que já cansou de ouvir isso. Eu só parto a minha terra, só vou dar divisão depois que eu morrer, né? Então isso daí vai transformar essa sequência, né, de pai para filho, e que eles, quando chegam aqui, são bem aceitos, porque olha o mundo digital onde que ele está. Para nós, já com 70 anos, 60 anos, nós só cabemos apoiá-los, porque é muito diferente. Ainda dou um exemplo. Eu vejo meu filho chega na propriedade de manhã, todo dia. A primeira coisa que ele pega é o celular e vê como que está, alimentar as mídias sociais. Eu levanto de manhã, chego na propriedade e pego uma enxada para ir trabalhar. Então a enxada mudou de lugar, não é? Então é fundamental. Certo, Leandro, nós vamos dar mais uma pausa aqui na nossa conversa, vamos para intervalo e daqui a pouco a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Conexão, apresentação Edésio Petterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ, conversando sobre o agroturismo de Venda Nova. Nossos convidados são a Albertina e o Leandro Carnielli, empreendedores do agroturismo. Albertina, qual é o papel da qualidade dos produtos, da produção, do receber, no sucesso do agroturismo? A excelência do que se produz e do que se vende é importantíssima. Não só no produto, vai desde a receita, dos ingredientes, e tem que ser os melhores. Eu não posso usar a pior farinha de trigo, eu tenho que usar a melhor. Então, importantíssimo. Então, a qualidade dos ingredientes, a maneira de produzir o artesanal, um artesanal com qualidade é muito importante, né? A aparência do produto, a embalagem conta muito, muito, e isso dentro daquilo que o consumidor quer, né? E nisso tudo eu vou colocar também a história da família, a tradição, né? Eu não posso me desligar desse item, que é muito importante. Aquela receita que veio da Itália, que a minha mãe fazia, que a minha avó fazia. Então isso tem que ser ligado também naquilo que nós vamos apresentar ao consumidor, ao turista. E também a maneira de como você vai abordar aquele que te visita, né? Isso é muito importante. O saber receber, o saber tratar, né? E uma coisa que aqui em Venda Nova surgiu aqui, que é muito comum, é a degustação. Então, acho que quando você faz a degustação, você está fazendo com que o consumidor prove aquela qualidade. Então, ao comprar o produto, ele vai comprar porque ele está sabendo que aquilo é bom. Teve um caso, nós vendemos produtos de todos os nossos parceiros da região, e a gente prioriza sempre os produtos daqui na nossa loja, e tem um produto que não tem como degustar. E interessante que o turista levou, e daí menos de uma semana ele dá o retorno: olha, esse produto, a qualidade não está legal, né? Então, isso é importante para nós, essa questão da qualidade. E esse retorno, ele é muito bom. Porque a partir daí você
tentar melhorar, ou eliminar, ou colocar um substituto. Então, isso é muito importante, né, Leandro? Esse assunto nem nós falamos mais, já é obrigação. Agora, veja bem, aonde que nós estamos baseados? Quando que a gente foi buscar? A gente tem que mexer na legislação toda, conseguimos passar por esses degraus todos, hoje tem um IFES, agora vou buscar os parceiros. Eu tenho um IFES aqui que, por exemplo, para o Socol foi primordial para análise, para a qualidade, porque aí a pessoa fala que 100 anos atrás é a história, hoje o produto tem que ser novo. História velha é produto novo, né? Ou seja, a turma nova que vem, ele quer empregar aquilo que ele está estudando. Eu digo isso lá direto na minha loja, ó, a ciência, a tecnologia, o marketing digital e a academia tem que estar aqui dentro, senão o filho não vai embora, né? É ele que tem que botar em prática aquilo que ele aprendeu para os dias de hoje. Então, acrescento aí, porque nós mexemos com muito alimento nessa região, é claro, também tem os serviços, que aí entra os S's, né? Sebrae, Senar, Senac, que está aqui. Isso tudo foi conquista que a gente conseguiu trazer, né? Mas vamos colocar umas pessoas aí que foram fundamental nessa questão. Um Juarez Campos, chefe de cozinha. Alessandro L, depois vem para as escolas de gastronomia. E lá no começo, logo, a gente vê, olha, esses produtos têm que virar um prato. O prato assinado pelo chefe, ele tem o dobro de valor daquele caipira que sou eu. Porque tem alguém que assinou, né? A análise de um produto, a sua análise do laboratório, alguém assina, não é assim? Então isso modifica essa forma de a gente pensar, porque quando já fui falar em Minas, em 1000 lugares desse país, para falar a verdade, aí a pessoa, não, a história está sendo confundida com o produto. Há 100 anos era assim, vou fazer assim. Não, por quê? Nós temos que fazer uma análise mais daquelas pesquisas, né? Por quê? Essa turma nova que vem, eu vou dar alguns exemplos, né? Nós comíamos um doce que era só doce. Isso daí já está difícil. Nós comíamos queijo, vamos falar assim, era daquela forma, tinha aquele gosto lá forte às vezes. Essa turma que vem nova, não, mas agora tem coisa diferente para mim. Não é que aquilo estava ruim, mas aquilo tá, que o mundo é novo todo dia, nós que ficamos velhos. Então, para que a gente vá atingir aquele público, né, que a gente quer sobreviver daquele segmento, nós temos que acompanhar isso. E isso está numa velocidade muito legal. Tanto é que você vende, nós estamos falando de venda dentro da propriedade, mas hoje online o Brasil já compra, né? Ou seja, quem é que vai se preparar para fazer isso? Vou botar no site, botar tudo certinho lá para você estar no mercado ainda. Quando que, só dá um exemplo aí, o Globo Rural saiu do Socol, todas as famílias que ficaram sem produto, praticamente. Eu queria saber que o pessoal de fora queria comprar. Ou seja, você está preparado para isso? Então, é isso que eu quero insistir um pouco. Se tudo aquilo que está saindo desta região, dessas montanhas e assim por diante, se não tiver nesse rumo de buscar a essência, o diferente, aí entra, a Albertina já colocou, quando você vai a uma propriedade, vai a um estabelecimento, nós queremos viver a experiência. Essa experiência é isso, você está degustando, você está recebendo grupos que querem saber tudo de café, o outro de cerveja, o outro de mel, o outro e assim por diante, mas essa experiência ela está ligada, quando eu coloquei lá no início do programa, que a cultura é o determinante, ela que vai determinar essas questões todas, junto com a cultura em turismo, a sequência é a gastronomia. Depois vai entrar o resto. Mas esses dois andam junto. Porque quando você sai de casa, a única coisa que você não admite é comer mal. Ou ser tratado mal. Então, isso é um diferencial. Nós estamos aqui num laboratório. As pessoas que vêm do Brasil, recebi um depoimento esta semana de Brasília, o casal, eu ia para tal lugar no Brasil,
A partir do ano passado que eu vim para o Espírito Santo, jamais o abandono. Mas qual foi o diferencial? É exatamente em cima desses valores. As propriedades, principalmente, que tiveram um papel fundamental, elas foram, porque elas estiveram abertas todos os dias. Certo, nós estamos caminhando para o fim do nosso programa e a gente vai encerrar do jeito que a gente começou, falando desse título, Capital Nacional do Agroturismo. Como foi possível chegar a esse título? Como foi possível ter essa base para o nosso deputado federal Ivair de Mello fazer esse projeto de lei e lutar lá em Brasília para conseguir esse título? Lá no início, né, esse título foi concedido à Venda Nova do Imigrante pela Abratur, que é uma associação nacional, e depois, com o desenvolvimento do agroturismo, então se buscou aquilo que de fato nós já tínhamos, se buscou então o direito de ter o título de Capital Nacional do Agroturismo. E para isso se recorreu então ao deputado Ivair de Mello, e a autoria dele esse título, foi essa busca, né, e foi ele que deu a entrada. E agora, de fato, né, o nosso presidente concedeu então. Essa parte isso daí é uma sequência de valores que a gente foi somando, né? Capital do Agroturismo, a placa já está ali há bastante tempo, o Estado concedeu. Aí, junto com isso, entra selo arte, que ele foi determinante nas questões que nós temos, que hoje eu entro, a organização do SIM municipal, hoje com o SIM municipal eu vou direto ao arte que é nacional. Isso daí é um negócio totalmente adequado para as pequenas coisas, porque ele vai contemplar a pequena indústria. O selo arte, para cada produto, dá um selo, para dizer que ali tem uma história para aquilo. Então, a questão do Socol, que é uma IG no mundo, né? Então, uma somatória. O município que se prepara, eu trabalho com 10 municípios. Esse se preparou na vigilância, está todo organizado. O cara entra aqui e vai para o selo nacional, né? Então, isso são valores que é uma somatória. Você vai fazer uma feira aqui, o poder público colabora, presta, vai junto. Então, está enxergando que isso mais uma atividade econômica, né? Você faz uma feira igual a Rural Tours aqui, quanto dinheiro ficou aqui? Como que prospectou? Então, nós precisamos... essa é a parte que ela está mexendo nos valores, né? Ela está sustentando a pergunta sua. E os filhos? Eles vão estar aqui como? Quando que eles veem essa cadeia toda formada? Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve aí sintonizado conosco. E claro, agradecer aos nossos convidados por falar sobre o agroturismo, esses 30 anos de história que hoje renderam à Venda Nova o título de Capital Nacional do Agroturismo. Leandro, muito obrigado pela sua participação. Nós que agradecemos, porque a FMZ surge bem depois, né? E esse veículo que está sempre com a gente, andando, passando aquilo que é necessário para a população. E quero agradecer aqui e falar de uma outra coisa que nós esquecemos, o Coral Santa Cecília. Ele é o patrimônio histórico dessa sociedade, né? Não é mais de Venda Nova, é do Brasil, né? Então, parabéns por ele, e convoco aí, que eu já passei lá, mas eu sou péssimo em música. Aí convoco os novos que faça a sucessão lá também, né? Isso é importantíssimo para nós, não pode perder não. Da mesma forma, Albertina, muito obrigado por vir aqui ao programa Conexão e contar essa bela história de vocês, dos 30 anos aí, mais de 30 anos do desenvolvimento do agroturismo. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer enorme estar aqui falando dessa prática, né? Onde a mulher realmente ela teve o seu valor apresentado. Nessa prática também, para nós, o que é muito importante é a participação da família.
é o fazer em família, o apresentar em família, o vender em família. E depois, consequentemente, usufruir disso tudo em família. Então, a família teve um papel primordial no desenvolvimento do agroturismo. E Edésio, muito obrigada, e a gente fica muito feliz em poder estar divulgando e falando do agroturismo. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.